Então eu sou a única menina com deficiência causada por este remédio. Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagaia. Com 42 anos, eu sofri um AVC isquêmico. Eu não andava, eu não falava, nada. Mas agora tá muito bem, tá excelente. Zoe, a vida é hoje. Mas agora, se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos. É muito importante para nós. Gislaine Teixeira da Silveira. Isso aí. Tudo bem? Graças a Deus. Você tem uma deficiência, como que chama? A minha deficiência foi causada pela talidomida, chama-se Sedalis talidomida, um remédio que em 1965 entrou no Brasil para náusea, para ânsia na gravidez das mulheres e a minha mãe tomou. Então, na gravidez do meu irmão, 13 anos depois veio eu. Nós éramos em 2, acredita, Emílio? Nossa! Em 2. Aí hoje faz 7 anos que o meu irmão está no céu e eu continuo a vida no lugar dele aqui. Então, eu sou a única menina com deficiência causada por este remédio. Você não tem perna? Não, eu tenho a perninha e tenho o pezinho, mas o próprio remédio ele agia como se fosse um ácido. Então ele corrói as partes exteriores da pessoa, né? Algumas pessoas dizem que afeta também a visão, a audição, mas muito raro. A talidomida sempre é os membros exteriores. Quando você teve isso, não tinha tratamento? Não, porque na verdade a talidomida foram se perceber que ela causava deficiência na decorrência do crescimento das pessoas que iam surgindo e aí, pera lá, tá acontecendo alguma coisa. Então daí começaram a desconfiar do remédio que lá fora, nos outros países, foi retirado com muita rapidez, mas o Brasil foi tardio. Então as pessoas achavam que algumas, né, pensam na paralisia infantil e talvez foi decorrente desse remédio também na época. A sua mãe e o seu pai não sabiam? Não, ninguém sabia. Não se existia ultrassom naquela época, né? Sim. Então a mamãe tomou na época do meu irmão. Foi em 1965. E mesmo na minha, que é 77, também ainda não existia ultrassom assim tão como agora, né? Você tá nova, hein? Ó, tô dentro, caí dentro da fonte. Então, e aí foi onde a minha mãe detectou que foi a talidomida quando eu nasci. Apesar de não ter ultrassom, meu irmão nasceu em sítio, parteiras. Eu já nasci no hospital. Então o médico falou para ela: mãe, você tomou talidomida? E ela disse: não sei. E aí quando ela foi olhar o histórico do meu irmão, havia se receitado para ela sim. 13 anos depois veio eu, com a mesma deficiência dele. Nós só mudávamos o sexo. E eu mais bonita, é claro. E a sua infância? Olha, as pessoas não acreditam, mas é real. Ou não existia preconceito, ou eu sabia lidar muito bem com ele. Porque aonde eu chegava, eu era a sensação e eu gostava de ser a sensação até hoje. Mas eu fazia com que as pessoas não olhassem a minha deficiência, enxergassem a Gi. Então a Gi era uma criança que tinha limite, mas que conseguia brincar com elas. Então elas entravam no meu mundo, não eu entrava no delas. Então eu conseguia atrair isso. Então eu tive uma infância legal, eu tive estudos bacanas, escolas que ainda não se existia a palavra inclusão e nem acessibilidade, mas eu consegui vivenciar tudo isso dentro do meu limite. Aí você foi para a faculdade? Quando eu fui para a faculdade já foi um pouco mais difícil. Quando eu fui para a faculdade eu morava numa cidade que chamava Guaratuba. E aí lá não se existia faculdade na cidade.
Então eu tive que voltar para estudar. A cidade, por exemplo, Londrina, a UEL não era adaptada naquela época, era assim muito longe para pegar ônibus. Os ônibus não eram adaptados. Sim. Então de ginásio e de primeira série foi fácil que a minha mãe pagava van para mim. Porque na época não existia van, era Kombi mesmo, sim, Kombi escolar. Sim. Já na faculdade eu não tinha cadeira de roda e os ônibus não eram adaptados, então eu procurei trabalhar. Aí fui para trabalhar, fiz magistério e aquela coisa, falei, não, preciso continuar estudando. Aí fiz letras, me formei em letras lá em Paranaguá. Fiz letras, uma dificuldade muito grande. Aí depois, já com o tempo, fui ajudar o esposo a estudar. Fui incentivar ele para ele fazer a primeira faculdade dele. Não se esperava fazer mais faculdade, não queria mais, queria fazer cursos, mas não faculdade. E aí nós fizemos a inscrição juntos para o Enem. E eu nem sabia que existia o Enem. Quando eu fui participar foi na geração dele, vamos dizer assim. E aí eu ganhei uma bolsa na PUC. E o esposo não passou. E nessa ganhada de bolsa, vamos dizer, nesse ganho de bolsa, eu percebi o que era a inclusão de novo. Aí eu pude ver com os meus olhos. Porque daí eu consegui uma cadeira motorizada para ir para a faculdade, né? E eu fui levando a inclusão para uma faculdade que já era para se existir a inclusão. Eu fui adaptando a própria PUC de Londrina. Eu fui dando dicas, eu fui falando, olha, aqui não dá, aqui eu não consigo, mas não era só para mim. Eu fui mudando o ambiente para a chegada dos outros também. Como que você vê a inclusão hoje em dia? Ainda é uma utopia para alguns, porque hoje eu tenho 44 anos, não tenho vergonha de dizer isso, mas eu fico imaginando os meus amigos lá atrás, que nunca estudaram, porque era tão fácil adaptar ônibus, sim, era tão fácil arrumar uma rua, era tão fácil adaptar uma carteira. Hoje existe aquela ideia de que você tem que ser matriculado na escola perto da sua casa. Antigamente não era. Sim. Aí tinha que se pegar ônibus. Se fosse pensar nisso agora, quantos deficientes não tinham estudado perto da sua casa, que era só adaptar ali uma madeira, alguma coisa que a mãe empurrasse, que o amigo empurrasse, né? Então hoje eu vejo que já se ganhou muita coisa. A palavra inclusão para mim, eu fico só com o final dela, é uma ação. Sim. Se tivesse existido ações lá atrás, muitos de nós tínhamos vivenciado coisas mais tempo, com antecedência, né? Mas eu vejo que ainda dá para se fazer mais. Precisamos fazer mais, para que ela saia do papel de verdade. Se você pudesse falar, o que você fala para as pessoas que estão te vendo? Eu digo assim, eu hoje sou presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e eu aprendi, e eu imagino que todos vocês que um dia pudessem passar por isso, aprenderia também. A nossa deficiência, ela só existe se eu puder ajudar na deficiência do outro. Então a gente também percebe que a gente é muito egoísta muitas das vezes. Porque a gente aprende a cuidar primeiro da nossa deficiência, para depois perceber que o outro também é deficiente. E a deficiência não está só no físico, na mente, ou na cegueira. Não, todos nós que temos limitações somos deficientes. E aí, Emília, eu costumo dizer lá no conselho, o seu grito é eco na minha voz. Não tem como eu gritar sozinha, não tem como eu lutar sozinha, sabe, Emílio? Então eu costumo dizer, vem comigo, vamos gritar junto, vamos lutar junto, vamos se fazer visíveis. Porque eu não posso culpar uma sociedade da minha invisibilidade escolhida por mim. Eu tenho que me fazer visível. Eu tenho que mostrar, ei, eu existo. Faça isso você também do outro lado. Olha para você hoje e diz, eu existo. Então, venha ser com a gente aqui, né? Venha fazer a diferença aqui fora. Sai dessa cadeira que te prende, sai desse andador que às vezes a gente põe desculpa, né? Tem muita gente mais deficiente mesmo que nós. Muito mais. Não é? É da cabeça. Cara. Exatamente. Eu acho que o mundo está doente da cabeça. Exato. O psicológico movimenta tudo. Se você não estiver bem da cabeça, você não vai estar bem do pé, né? Então eu acho assim, o esporte te ajuda nisso, a escola te ajuda nisso. Reclamar da vida não vai resolver o seu problema, né? Mas se juntar, dar a mão e fazer um eco, isso pega milhões de pessoas, contagia e transforma vidas. Você me falou que você tem uma filha. É isso aí.
Às vezes as pessoas olham pra gente e esquecem que além da deficiência eu sou mulher, né? Sim. E como mulher, claro que eu queria um esposo. E eu tenho um esposo abençoado, um príncipe na minha vida, né? Mas ele não enxergou a deficiência em mim, enxergou a mulher que existe em mim. E como mulher, nós hoje temos uma filhinha chamada Raíssa. Raíssa? Isso, eu tive uma gestação maravilhosa, apesar de ter trombofilia. A trombofilia não tem nada a ver, Emílio, com a deficiência. A maioria das mulheres tem, sabe? É um coágulo que nós mulheres geramos e que isso afeta, sim, uma gestação. Então nós temos que tomar heparinas para que esse sangue fique mais suave, mais leve, para que não ocorra problemas na gestação. Isso todas as mulheres têm. Mas lá do outro lado, a mulher pensa, eu não posso ter filho porque eu sou deficiente. E não é verdade. Quando a sua deficiência não pode gerar um filho, vamos respeitá-la. Mas quando você é mulher como todas as outras e que a deficiência não é o seu limite, por que não dar à luz a uma nova vida, né? É o caso da minha filhinha, a Raicinha. Ela tem 7 anos, é uma bênção na minha vida, cuida de mim, me ajuda em tudo. É um prazer ser mãe dela, é um prazer tê-la como minha filha, é um presente na nossa vida. E aí tem a Zoe, olha aí. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A Zoe é a nossa cachorrinha do instituto. Né, Zoe? Escolhemos esse nome porque ela também traz vida aqui. Ela tem mudado, nós brincamos que ela é o nosso cão terapia. Ela tem mudado a vida do Otávio e de todo mundo que tem entrado aqui. A sua filha é um presente para quem quiser ter uma filha. Isso mesmo. As nossas crianças, das pessoas com deficiência, é a mudança da geração. Porque eles vão entender muito mais sobre deficiência sem precisar na escola ensinar. Né? Convive com a gente, vai saber falar lá. Ó, meu pai tem essa deficiência aí, mas o meu pai faz isso, isso e isso. A minha mãe também, e ela faz isso, isso e isso. Então nós não vamos precisar ensinar, porque as crianças vão mudar o mundo, você vai ver. É delas o reino de Deus, é delas esse mundo também. Nossa, cara, que barato, cara. Viu? É delas o reino de Deus. E Deus? Conta para mim de Deus. Olha, esse é o meu principal, sabe? Eu acho que ele é o que me motiva a estar aqui hoje, até mesmo te dando essa entrevista, porque eu dependo dele para tudo. Quando todo mundo falta, ele nunca sai do nosso lado. E é por esse motivo que eu fui fazer teologia. Eu fui querer saber mais de Deus. Eu tenho essa ânsia de conhecer esse Deus, de saber o que ele pode fazer na sua vida que ele não fez na minha, ou que ele pode fazer na minha que ele não fez na sua ainda. O que ele fez na sua? Ele me deu um nome, ele me deu uma identidade. A minha digital é única. E não existe outra Gizinha. Eu sou dele e ele é meu. Se a vida é hoje, como que está a sua vida hoje? Olha, para mim, a vida hoje é um presente de Deus. Então a gente tem que degustar ele a cada momento, a cada segundo, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. E a gente fica naquela expectativa do amanhã e esquece de viver o hoje, né? Então hoje para mim tá maravilhoso. Eu recebi um sol lá fora, eu pude respirar, eu pude acordar, independente da deficiência. Eu acho que a vida é um presente de Deus e eu costumo viver e saborear ela a cada segundo. Zoe, a vida é hoje.